Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares e esse ambiente que você está agora em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer muito a todos que estão nos apoiando no nosso trabalho, no nosso canal, que nós temos o objetivo que esse momento de aprendizado que nós temos, que venha alcançar mais pessoas aí. Glória a Deus por isso que você tem compartilhado, você tem aí reagido, colocado seu comentário. Então, que Deus abençoe muito a vida de todos que estão aí acompanhando o nosso canal, que está no YouTube e no TikTok também. Você não é inscrito? Se inscreva aí nos nossos canais, ative a notificação e você vai ser sinalizado quando sair conteúdo novo. Lembrando que no momento de reflexão nós trazemos vários temas aqui, temas diversos, à luz da Palavra de Deus. Ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso, ok? Deus abençoe sua vida. Pessoal, hoje nós vamos trazer um tema bem interessante. Eu acredito que é uma pergunta que muitos já fizeram e já ouviu diversas óticas, pontos de vista, que é sobre: nós vamos nos conhecer no céu? Nós vamos nos conhecer quando estivermos lá, junto com o Senhor? Vamos nos conhecer? Então vamos ver o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. Porque essa pergunta ela é profunda e uma das mais profundas do coração humano, e não é sobre ruas de ouro, mas sobre pessoas. Vou reconhecer quem eu amo no céu? A Bíblia não ignora essa esperança, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui é: o céu não apaga a identidade, ela aperfeiçoa. Muitos pensam que no céu seremos espíritos sem memória, mas isso não é bíblico. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. No grego aqui, a palavra epsignomai, ela indica conhecimento pleno, aprofundado, ou seja, não perda de consciência. E o apóstolo Paulo não diz que esqueceremos quem somos, mas que conheceremos melhor, de forma completa, sem limitações do pecado. Aí nós tiramos uma conclusão exegética, é que se hoje conhecemos em parte, no céu o conhecimento será ampliado, não apagado. Segundo ponto, Jesus foi reconhecido após a ressurreição. O corpo glorificado de Jesus, Cristo, é o nosso modelo. Vamos lá para o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 30 e 31. Diz assim: ó, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Livro de João. Livro de João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, versículo 16. Diz assim: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Então, Maria reconhece Jesus pela voz, pela identidade e pela relação. Livro de João, novamente. Livro de João, capítulo 21, versículo 12. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Então, o corpo glorificado não elimina reconhecimento, apenas remove limitações físicas. Terceiro ponto, no céu reconhecemos pessoas e histórias. Livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: ó,
Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Esses sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Como se assentar com eles sem saber quem são? Então vão saber quem são eles, né? Lucas, livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Mesmo sendo uma parábola, Jesus não ensinaria algo falso sobre a vida futura. Quarto ponto, pessoal. A esperança do reencontro está na Bíblia. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Livro de 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Paulo via os salvos como uma alegria futura, não como estranhos sem memória. É de pensar aqui, hein? Livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É forte. Quinto ponto: o céu é comunhão, não isolamento. A Bíblia chama o céu de família, segundo Efésios. Vamos ali para o livro de Efésios. Então a Bíblia chama o céu de família, segundo Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim, ó: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A Bíblia também chama o céu de cidade. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E emendar aqui também, né? A Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. E também a Bíblia chama o céu de corpo. De corpo também. 1 Coríntios, capítulo 12, ali que fala a respeito disso. Então, não faz sentido uma família sem reconhecimento. Porque uma família sabe quem é da família, sabe quem são os integrantes dessa família. Não faz sentido também uma cidade sem relações, sem conhecer, não é verdade? E também não faz sentido um corpo sem consciência mútua. Ou seja, a igreja é o corpo, sem uma consciência mútua. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Sim, nós vamos nos conhecer no céu. Essa é a resposta. Mas de uma forma mais pura,
sem mágoas, sem pecados e sem separações. Até mesmo porque a palavra de Deus ela é muito enfática em dizer que lá não tem tristeza, nem choro, nem dor. Ou seja, reconheceremos sem ciúmes, amaremos sem medo de perder e conviveremos sem despedidas. Lindo, né? Não tem, e tem pessoas que não almejam esse céu. Livro de Apocalipse, pessoal. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele limpará de seus olhos toda lágrima. Se Deus enxuga lágrimas, é porque houve histórias, vínculos e amores reais. Amém? Então essa é a resposta. Eu abraço essa resposta, essa ótica. Eu abraço ela também. Então, vamos nos reconhecer? Sim, mas de uma forma mais pura, sem mágoas, sem pecados e sem separações. Por quê? Porque neste lugar que nossa mente não só tenta, mas eu creio que não chega nem perto daquilo que é, de tão bela que é, lá não tem nada negativamente falando. Lá é só positivo. Negatividade zero, mágoa zero, pecado zero, separações zero, sem tristeza. Amém, pessoal? Se essa palavra falou com você, se você aprendeu aqui assim como eu aprendi também, compartilha, nos ajude a propagar essa reflexão, tá bom, pessoal? E sugestão de temas, coloquem aí, pessoal, nos comentários aí. E você também que tem uma ótica diferente, uma opinião, concorda ou discorda, coloque aí também, pessoal. Coloque aí também nos comentários aí, que a gente vê todos os comentários. Tá bom, pessoal? Pessoal, há um lugar esperando por nós. Isso é fato. E há alguns requisitos para chegar até lá. E aquele que é o caminho para chegar lá, de repente pode estar batendo na porta do teu coração hoje para que você venha entregar sua vida a Ele. Se você está aí nesse momento, sentiu algo, quer estar neste lugar, quer fazer parte desse lugar, abra o seu coração e clame a Jesus e diga a Ele: meu coração é teu. Mas não é só das palavras, tá? Porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não entregam a vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. E você vai estar nesse local. Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. E aguardo vocês no próximo momento de reflexão. E que o nosso Deus venha nos dar muita sabedoria, entendimento e discernimento. Para poder andar ali com os nossos passinhos. Para que estejamos aptos para estar nesse lugar. Tá bom? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.